Oi, amoras! Tudo bem com vocês? Gente, pra quem não me conhece, eu sou Jaque Viana. Hoje a gente vai estar pintando essa bonequinha que é da apostila do professor Rogério, apostila de número 3. A apostila, gente, ela vem com vários riscos, custa R$30. O WhatsApp vai estar passando aqui na tela para você adquirir. Lembrando que esse risco, como é conteúdo da apostila 13, você não vai ter ele disponível. Você precisa adquirir sua apostila para vir pintar aqui junto comigo, tá bom? Então, a gente vai estar pintando essa princesinha hoje, tá? Espero que vocês gostem. Não se esquece de já deixar o like. Se você não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho. Seja muito bem-vindo, você que está chegando agora. Que Deus abençoe a sua vida. E vamos pintar essa princesa linda, mais um projeto lindo do professor Rogério. Oi, amoras! Vamos pintar mais uma bonequinha do professor Rogério. Gente, essa bonequinha aqui de chapéuzinho, tá? Com laço abaixo aqui do pescocinho, aqui abaixo do queixo. É da apostila de número 13 do professor Rogério, tá bom? A gente vai estar pintando aqui hoje. Contato na descrição do vídeo. Amoras, eu já peço desculpa se vocês estiverem ouvindo barulho de helicóptero. Eu moro perto do aeroporto, então é bastante barulhento, tá? E também, hoje o Nicolas não teve aula, ele tá em casa. Então, ele tá brincando pela casa. Se vocês ouvirem algum barulho e incomodarem vocês, pode deixar aí nos comentários, tá bom? Que depois eu posso estar tirando o som do vídeo, se for o caso, nas próximas vezes, tá certo? Então, a gente vai começar a pintar. Ah, gente, aqui eu esqueci de riscar esse detalhezinho aqui. Mas eu vou... Depois eu passo o lápis aqui. É só essa pétala da flor aqui que tá mais à frente, tá? Essa boneca, ela tem bastante elemento. Então, ela tem chapéu, cabelo cacheado, laços, flores, blusinha com babado. E a gente vai estar começando a pintar ela, tá? Amoras, eu tô com o pincel 6. Esse meu pincel, ele tá gasto. Lembrando que os meus pincéis eu compro com a Flávia Artesã. O contato vai estar na descrição. E eu uso o pincel... geralmente da Tigre, tá? Referência 141, é um pincel que precisa ser aparado, então eu já compro com ela aparado, tá? E eu vou observar no meu desenho o que está por baixo para mim começar fazendo a pintura, tá bom? Normalmente, às vezes a gente começa pela pele, mas se você observar aqui, ó, o cabelo está por trás do corpo dela, então eu teria que pintar o cabelo. Aí, se você observa novamente, você descobre que o chapéu também está por trás do cabelo. Então, eu começo... Ó, pintando essa parte de baixo do chapéu aqui, ó. Eu vou fazer um chapéu preto, lembrando que as cores que eu mostro aqui é só para servir de referência para vocês. Vocês podem estar usando as cores que você quiser, tá? Então, ó, eu começo fazendo essa parte aqui, ó, fazendo o preenchimento, tá? Já quero agradecer aí de coração, imensamente, você que já chegou deixando um comentário, você que já deixou um like aí para ajudar, tá? No engajamento do vídeo. E se você chegou agora, não é inscrito, se inscreva. Ative o sininho aí na opção todas para você ficar por dentro do que acontece aqui no canal, tá? Tem sempre muitas dicas, tem... vídeos novos com muita frequência. Vai ser um prazer ter você aqui. Ó, preenchi essa parte aqui, ó. Aqui tem um cantinho, gente, ó, abaixo do cachinho. Então, eu vou fazer com bastante cuidado. Qualquer coisa, pegue um pincelzinho menor, porque eu tô fazendo de preto. E o preto é uma cor que depois que você borra, pra tirar é quase impossível. Então, fazer com carinho... Tá? Não precisa ter medo. É só fazer devagarzinho que dá certo no final, tá? Então, ó, eu preenchi esse cantinho aqui. Aí, eu vou observar que eu tenho, gente, ó, aqui a aba desse chapéu aqui, tá? Então, a gente vai aproveitar que já tá com a tinta e a gente já vai fazer também. Vou fazer o passo a passo completo com vocês. Enquanto eu vou preenchendo aqui, você aproveita, fala pra mim o que você tá achando dos vídeos, se você tá gostando. Pode deixar sugestão, me falar de onde você é.
Eu sempre leio os comentários e respondo também, tá? Ó, aqui, gente, tem que tomar muito cuidado, por quê? Porque é próximo do rosto. Ó, vou preenchendo bem a trama do tecido. Eu tô usando aqui um Estilotex, mas você pode usar o tecido que você gostar de utilizar, tá bom? Assim como os pincéis, gente. Se vocês não puderem estar adquirindo os pincéis que eu utilizo ou não quiserem, usa os pincéis que vocês têm, tá? Pincel é uma coisa muito particular, é como a extensão da sua mão. Cada um se adapta de uma forma, tá? Ó, preenchendo bem a trama do tecido, pra ficar bem caprichado. Atenção aos cantinhos. O preto requer você esfumar um pouquinho mais, tá? Por quê, gente? Pra tinta entrar bem na trama do tecido. Porque se ficar com pouca tinta, depois que seca, aparece pontinhos brancos na sua pintura, tá? Ó, agora a gente vai preencher, ó, bem pertinho dessa mechinha que tem aqui. Ó, tudo preenchido, a gente vai deixar quietinho aqui, tá? Vamos deixar quietinho e vamos preencher essa parte de cima. Eu poderia fazer ela agora ou depois. Vou fazer agora, por quê? Porque eu já tô com o pincel sujo do preto, tá? Por isso eu vou estar preenchendo ela. Mas se você quiser passar para outra parte, você passe. Evite um pouco trabalhar próximo desse preto, que assim evita de você borrar ele, tá? A gente pinta outra parte enquanto vai dando uma secadinha nessa parte preta que a gente fez. Muita atenção, gente, nos cantinhos, tá? Venho preenchendo bem a trama do tecido. Ó, aqui muito cuidado, usa o cantinho do pincel. É essencial você aprender a usar o canto do pincel, gente. Ele te ajuda muito. Principalmente quando tem essas voltinhas, tá? Ó, vou preenchendo. Capricha nas bordas para ficar bem alinhadinho. Ó, tá? Fiz o preenchimento, vou deixar quietinho aí pra secar e a gente vai passar pra uma outra parte da bonequinha agora. Olha, a gente vai começar a fazer o cabelo, tá? Deste lado aqui, tá? Então, se vocês repararem, tem uma fita aqui,
que faz a amarração do laço. A gente vai pintar o cabelo porque ele está por baixo, tá? E eu vou usar, gente, o pincel 6, tá? E vou usar também o pincel 4. Tem umas partes aqui, ó, que elas são menorzinhas e ela precisa, tá? Então, eu venho com a cor mostarda, ó. E eu vou observar no meu desenho essas pequenas partes aqui, ó. Elas vão ficar mais escuras, tá? Que é a parte de baixo do cachinho. Então, pra iniciar, eu já faço esse preenchimento, certo? Pra facilitar ali. Ó, e com o pincel 4, eu vou começar aqui por baixo, ó. Então, eu começo, ó, com a cor amarelo bebê. Ó, eu vou preencher essas duas mechinhas que está por baixo, deixando apenas a lateralzinha aqui, ó, onde eu vou colocar a minha sombra, tá? E o mostarda, ele vai ser a minha sombra, gente. Ó, coloca um pouco do mostarda, é coisinha bem pouquinho, porque é um cabelo bem clarinho, tá? E aí, ó, eu passo pra próxima mecha, eu preencho a próxima mecha, ó. E assim eu vou fazendo. Ó, vou preencher até mais de uma mecha, mas se você tiver dúvidas, eu risquei com Cabom no vermelho, então eu consigo ver as marcações aqui, as divisões, tá? Essas marcações é para te orientar o sentido da pincelada. Se você quiser acrescentar mais mechinhas, pode ficar à vontade, tá? É só para direcionar. Ó. Venho aqui nesse cantinho, ó, com mostarda. Puxo, ó. Porque o cachinho tá por baixo. Tá? Vou usar um pouquinho do branco pra dar uma iluminada também nas pontinhas da mecha, tá? Ó, amarelo. Venho bem no cantinho aqui, ó. Coloco um pouco do mostarda. Nessa lateralzinha aqui, ó, eu coloco um pouquinho do branco, que é pra dar uma iluminada. Pouquinho do mostarda bem nesse cantinho aqui, mas é coisinha bem pouquinha. Ó, muito cuidado aqui, próximo do preto, ó. Venho aqui nessa mechinha. Vou preenchendo, ó. Ó, com a isca do mostarda eu passo aqui, ó. Abaixo da mecha. Nessa mecha maior, eu vou dar vou colocar o branco aqui, ó, bem nessa voltinha aqui, tá? Essa parte, ela precisa ficar mais iluminada. Então, eu coloco, venho, ó, até com o amarelo bebê por cima mesmo. Olha, puxo. Essa mecha, ela tá um pouco mais pra frente, né? Na frente das outras, então ela fica mais iluminadinha. Eu venho com mostarda puro bem nesse cantinho aqui, ó. E depois, com a sujeirinha do mostarda que tá no pincel, ó, eu venho descendo, ó.
abaixo da mecha. Aqui também é a mesma coisa, ó. Mostarda um pouquinho. Essa mecha aqui, ela tá passando, entrando, né, por baixo da outra. Vamos fazer essa aqui. Ó, novamente, vou colocar um pouquinho de branco nessa lateral, ó. Pra iluminar. Essa pontinha aqui também, ó, vou colocar um pouquinho de branco. Vou completar o restante, ó. Tá? Com o amarelo. O amarelo bebê, sempre, gente, tentando manter a direção da pincelada, tá? Depois a gente vai voltar, depois que secar, a gente volta definindo melhor esses cachinhos. Ó, tem que caprichar no preenchimento. Às vezes a gente fica com medo de perder, né, aquele caimento do cabelo. Fica com medo de deixar a pintura chapada, reta. E aí a gente não coloca tanta tinta e fica falhado a pintura. Venho com mostarda, ó. Tá? Com tinta no cantinho, ó. Tá? E a base do nosso cabelo tá pronta. Gente, vamos fazer essa outra parte do cabelo, essa parte menorzinha. Essa partezinha aqui, tá? Então, vou começar por essas mechinhas que estão aqui, bem aqui por baixo, ó. Preencho com o amarelo, ó. Com um pouquinho do mostarda, eu faço a parte mais escurinha, ó. Tô trabalhando com o pincel 4, porque é bem... o cabelo dela tá... as mechinhas menorzinhas, né? Ó, aqui tem uns cachinhos subindo, ó. Na hora de dar a pincelada, é bom você dar a pincelada no formato do cabelo. Isso ajuda a dar aquele volume, dar aquela impressão que o cabelo tá todo cacheadinho, ó. Eu coloco aqui o marfim não, gente, o amarelo, tá? Amarelo bebê. Mais no centro dessa mecha aqui, ó. Tá? E aí, eu vou pegar uma esquinha de nada, ó, do mostarda, e eu vou colocar nessa parte mais escurinha. Por que que aqui fica um pouco mais escuro? Porque tá bem escondido, né? É a parte de baixo aqui do cabelo, ó. Ó, puxo com carinho, sempre pegando um pouquinho a tinta, ó. Pra ir dividindo as mechas. Aqui, ó, eu vou colocar o amarelo. Mas eu vou pegar um pouquinho do branco. Ó, e eu vou colocar aqui. Porque essa mecha, ela tá um pouquinho mais pra frente, ó. Ó, um pouquinho do branco, eu já dou aquela iluminadinha. Gente, fala pra mim sua opinião. Você acha que trabalhar com essas cores aqui é fácil? Eu acho um pouquinho complicado, tá? A minha opinião. Porque se você escurecer demais, colocar sombra pra ela ficar bem realçada, você não consegue ter o cabelo claro. Se você não souber dosar a quantidade de tinta, acaba perdendo aquele cabelo que você queria fazer, tá? Mas é tudo questão de colocar, trabalhar com pequenas quantidades de tinta e observar. Muita observação. Depois que secar, eu vou dar uma iluminada e puxar umas mechinhas, tá bom? Pra dar um pouco mais de volume, tá? Mas por enquanto o cabelo
é essa parte. Agora, a gente vai começar a trabalhar a parte da pele. Vamos fazer a pintura dos bracinhos. Como eu vou fazer uma pele clara aqui, eu vou trabalhar com a cor palha e com o marrom café. Mas você pode trabalhar com salmão bebê e castanho claro, pode trabalhar de repente com areia. Tá? Isso depende um pouco de você. Mas como o cabelo dela é mais clarinho, então eu tenho que fazer uma pele mais clara também, tá? Ó, continuo com o pincel 4. Vai ser um pincel que a gente vai usar muito, tá, gente? Peguem um pincelzinho menor que você gosta de trabalhar. Ó, fiz o preenchimento, eu já venho colocando um pouquinho desse tomzinho aqui, que é o marrom café. Tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, abaixo do pescoço, né? E abaixo do laço também. Na linha aqui da gola, ó, eu venho só com a sujeirinha, tá? E volto já, ó, dando aquela iluminada nessa partezinha do pescoço aqui. Secou, viu que precisa de retoque, você volta e retoca. Agora, a gente vai estar fazendo os bracinhos, tá? Talvez não apareça tanto, tá, gente? Porque a gente tá trabalhando com tons claros. Mas logo que a gente fizer a pintura da blusa aqui, vai realçar. Essa blusa aqui, ela é de uma manga só, tá? Então, vou pintar, ó, esse bracinho preenchendo com palha, pincel 4. Ó, preencho. Vou aproveitar para preencher do outro lado logo. E aí, depois eu vou voltar, tá? Se vocês quiserem alongar esse braço um pouquinho, pode alongar só pra quem for colocar a sainha, deixar os bracinhos pra dentro, tá? Feito o preenchimento, ó, eu vou pegar, ó, só um pouquinho, aqui eu peguei muito, então já começo a distribuir nos meus pontos que eu preciso de sombra. Então, ó, abaixo da fita, na lateral do braço, eu vim colocando esse marrom café, ó, tá? Ó, o pouquinho que eu botei aqui já vai dar a sombra que eu preciso. Eu esfumo bem essa cor. É uma boneca clara, então não precisa exagerar na sombra. Tá, ó. Trabalho o bracinho, esfumando bem. Uma observação, ó, na lateral do braço, na parte interna, eu coloco também uma sombra esfumada, tá? Eu chamo de contorno esfumado. Que é só pra dar um pouco de volume, ó. Tem a marcação aqui, ó, da divisão do antebraço, tá? Então, observe muito bem a posição onde fica. Se vocês observarem, é na altura da cintura. Essa partezinha aqui central, ó, vai ficar mais iluminadinha. E a parte de baixo aqui também, ó, pra ressaltar essa parte mais gordinha do braço da gente. Esfumo aqui, ó. Certo? Agora, a gente vai fazer no outro braço, ó. Eu aqui, ó, fiz a sombra da parte interna, puxei descendo, trabalho bem pra esfumar bastante, tá?
Venho aqui, ó, bem na divisãozinha do braço e eu já faço aquela marcaçãozinha, tá? Que o professor já deixa marcado nas bonequinhas no desenho, ó. Só um pouquinho, limpo o pincel e eu volto trabalhando aqui pra me ganhar profundidade, tá? E ressaltar essa parte mais gordinha que a gente tem aqui, ó. Aqui. E aqui na parte de cima também, ó. Ó, vamos esfumar bem, tá? E os nossos bracinhos já está pronto. Qualquer coisa pode voltar e sombrear ou iluminar novamente, tá? É sempre bom você aprender a observar a sua boneca, tá? Se precisar, você volta e retoca, tá bom? Aproveitando que a gente já tá com essas cores, a gente vai fazer o rosto, tá? Poderia fazer o laço porque o laço tá por baixo? Sim, poderia, mas eu vou aproveitar para fazer o rosto, porque a gente tem um cabelo aqui que tá por cima do rosto e depois tem um chapéu que tá por cima do cabelo, tá? Então, no primeiro momento, gente, eu vou só mesmo fazer o preenchimento deste rosto, tá? Quem me acompanha sabe que eu sempre deixo, ó, o narizinho sem preencher, a boca e os olhos. Eu faço o preenchimento somente à volta, tá? Ó, movimento bem o meu pincel com bastante tinta, tá? Você pode pausar o vídeo agora. Eu vou preencher o meu aqui, você preenche o seu e dá o play novamente para me mostrar para você onde está colocando as sombras para dar volume e dimensão a esse roxinho. Pausa. Gente, vamos sombrear o rosto agora, tá? Gente, vocês vão ouvir barulho, tá? O vizinho tá molhando a hortinha ali e tem helicóptero passando aí, tá? Desculpa, gente. Ó, com o pincel 4, a gente fez o preenchimento e eu vou sombrear agora usando o pincel 4. Por quê? Porque o rosto dela é pequenininho, né? Tem alguns detalhes e a gente precisa ressaltar isso, tá? A cor de sombra que eu tô usando, gente, eu tô usando o marrom chocolate e usei a base, o palha, tá? Então, eu vou pegar a tinta no canto do pincel, vou começar aqui, ó, tá? Bem pouquinho, uma esquinha de nada nessa parte do cabelo aqui abaixo da aba do chapéu, na linha do cabelo. Ó, uma dica legal que eu quero dar pra vocês é vocês pegar a tinta, mas vir no dedinho assim, ó, e dar uma esfumadinha no dedinho, ou no pratinho mesmo. Dessa forma, evita de vocês pegarem muita tinta. Novamente lembrando, essa é uma bonequinha bem clarinha, então precisa ter suavidade, tá bom? Então, ó, vou trabalhar bem aqui essa tinta pra ela ficar bem suave. Venho aqui, ó, próximo dessa fita. Ó, eu acrescento um pouquinho de sombra. Venho aqui também, ó. Abaixo dessa mecha, ó, uma sombra bem suave, bem delicadinha. Pegando a tinta no cantinho do pincel, eu vou vir aqui, ó. Bem aqui, ó. No cantinho da boca, limpo o pano. Limpo o pano, não, limpo o pincel no paninho. Venho, ó, com o movimento circular, puxando pra baixo, ó, pra mim ganhar essa profundidade aqui. Tá? Pego novamente uma isca de tinta. Venho aqui, ó, no cantinho abaixo do olho, ó. E dou uma leve esfumadinha na lateral. Só para dar um pouquinho de volume nessa bochecha, tá? Novamente.
Olha, movimento de vírgula puxando para baixo, ó. Com bastante suavidade, tá? Vou pegar a tinta de um lado só do pincel e eu vou marcar aqui, gente, a pálpebra, ó. É bem pouquinha tinta. Ó, aproveito pra ressaltar essa parte aqui do olho. Ó, se vocês repararem, eu acabei carregando aqui um pouquinho de tinta, ó. Então, eu vou lá no meu palha, pego um pouquinho, ó. Eu vou voltar trabalhando aqui pra me suavizar. Pra mim dar aquela suavizada aqui, ó. Tá? Agora, a gente vai começar trabalhando o nariz, ó, tinta. Ó, vou começar sombreando em volta, fazendo aquela sombra bem levezinha, ó. Ó, puxando pra cima. Venho aqui abaixo, colocando uma sombrezinha. Em volta, tá, gente? Só com a sujeirinha, quase nada de tinta. Puxo pra cima, ó. Tá? Amoras, ó, esse pincel, ele é da Tigre 140, esse aqui é o número 0. Olha pra vocês verem o tamanho da pontinha dele, tá? Ele é bem pequenininho, ele me ajuda muito pra fazer o narizinho, tá? Eu vou pegar agora, ó, o palha, eu já fiz, né? Já sombreou o contorno aqui só pra gente não perder, ó. E agora eu vou vir fazendo o preenchimento. Tá, vou pegar uma espinha de nada, ó. Tá? Aí, você tem que observar, gente, o nariz, se ele tá de lado, tá? Coloca o desenho perto de você pra facilitar, ó. Aqui, ó, esse narizinho, ele tá um pouquinho de lado, ó. Só com a sujeirinha de nada, ó. Deixa eu preencher bem direitinho aqui, porque não ficou bem preenchido, não. Eu percebi que aqui embaixo, aqui, ó, eu fiz essa partezinha muito alongadinha, tá?
Então, com a sujeirinha, ó, eu vou fazer aqui, ó. Movimento o pincel pra lá e pra cá. Sempre, gente, tirando aqui, ó, um pouquinho, tá? Aqui, ó, vai ficar, dou uma esfumadinha, ó, 45 graus, ó. Bem pouquinho. Eu venho só até a metade aqui e paro, que esse narizinho ele tá um pouquinho de lado, mas eu ando tendo um pouco de dificuldade pra tá fazendo o narizinho. Se quiser colocar um pouquinho de sombra aqui na parte de baixo, desculpa, pessoal, aqui na parte de baixo, ó. Depois que secar, ó, aqui, ó, eu faço tipo um triângulozinho, mas é uma sombra tão pouquinha que talvez vocês nem vejam o que eu tô fazendo, tá? E aí, ó, com a esquinha de branco misturado com um pouquinho do palha, eu venho bem aqui nessa pontinha, ó. E aí, ó, eu dou uma batidinha. Eu gosto de fazer isso quando tá seco, pra dar essa iluminadinha, tá, ó. Tá bom? Com palha, ó, eu vou diminuir um pouco essa sombra aqui, que eu achei que ficou um pouco longa, ficou um pouco estendida pra baixo. E pintura é assim, você é observação, tá? Depois que secar, eu volto e vejo se eu preciso retocar um pouquinho essa iluminação. Aí é uma espinha de branca com batidinha só nessa pontinha do nariz, tá? Nessa parte de cima aqui, ó, pra dar uma ressaltada um pouquinho mais. Mas depois que seca que a gente consegue ver melhor, tá bom? A gente vai aproveitar que tá com o pincel pequenininho e a cor branca. E aí, você vai tá pegando aí um tom pra fazer a sombra da parte branca do olho, tá? Um tom de cinza. Pode ser cinza lunar, pode ser o cinza comum. E com esse pincelzinho pequeno ou com o pincel filete, ó, eu venho aqui, ó, e eu vou fazer o preenchimento dessa parte branquinha do olho aqui, ó, com muito carinho. Aqui, ó, nessa parte de trás aqui também, ó, eu gosto de colocar só a sujeirinha, ó. Ó, a sujeirinha que tá no meu pincel, eu já volto aqui, ó, dando uma leve batidinha, ó. Posso iluminar acima da boca, tem gente que gosta de iluminar um pouquinho acima da boca, no queixo. E aí, ó, com uma isca do cinza, ó, eu vou colocar aqui nessa parte de cima. Vai ser a sombra da pálpebra, ó. Coisinha bem pouquinha. Se ficar demais, você volta com branco, tá? Ó, vamos fazer aqui a parte dos dentes, ó. A boquinha dela tá um pouquinho aberto. Ó, pra fazer a bochechinha, você pode estar usando um pincel pituar ou pode estar usando um pincel comum. Eu gosto de trabalhar com pituar e gosto de trabalhar com esse também. Ó, e é sempre a mesma coisa. Eu pego aqui, eu vou usar o rosa chá, eu pego na mão, ó. Pego no pincel, venho na mão, eu gosto de fazer na mão. Ó, bato. A tinta, ela vai entrar na trama do pincel, nas cerdas do pincel. Ó, quando você vier na bochecha, movimento circular, com a mão muito leve, de forma que as cerdas do pincel encoste bem pouquinho no tecido, tá? Ó, e assim você vai
movimentando e descarregando. Quando a tinta vai ficando, você vai pressionando aos pouquinhos, bem de leve, ó. E o pincel vai liberando a tinta que está nas cerdas, ó. Tá? Novamente, pego mais para fazer do outro lado, ó. Limpo bem na minha mão. Pouquinha tinta que você pega, tá? Tem que ser pouca. E aí, eu vou vincar na bochecha, ó. Ó, vou descarregando, movimento circular. As laterais aqui, ó, tem que ficar bem suave. A parte interna aqui, ó, mas no centro, pode ficar um pouco mais intensa a cor, tá? Descarrego. Espero que na câmera deixe pra vocês verem, tá? Bem pouquinho, tá? Qualquer coisa, você vai no pano, limpa muito o seu pincel. Quando você vê que já não tem mais tinta, você volta, ó, esfumando essa borda do blush, ó. Pra não ficar aquela roda muito marcada, tá? Esfuma bem a bordinha, ó. Ó. Tá bom? Para os lábios, eu vou usar o rosa escuro e o rosa chá, tá? Eu quero uma boquinha mais clarinha. Então, com o rosa escuro e o pincel de número 0, ó, eu vou vir no canto da boquinha aqui, ó, na parte de baixo do lábio superior. Coloco, ó, puxo. Ó, venho próximo ao dente, ó. Sombreio aqui. Venho na parte de cima, ó, e eu vou fazer essa partezinha aqui da boca aqui, ó, da parte superior, ó. Desço na lateral. Tá? Vou limpar bem o meu pincel. E aí, eu vou vir com a cor mais clara pra fazer o preenchimento aqui, ó. Sempre esfumando, tá? Pra unir os dois tons aqui, ó. Ó. E com um pouquinho do branco, aproveitando que ainda tá úmido aí, ó, um risquinho do branco, ó, eu vou colocar aqui, aqui, ó. Aqui também eu vou colocar um pouquinho. Limpo o pincel. Observei que aqui eu preciso de mais o rosinha, ó. Tá? Qualquer coisa você retoca. Vamos fazer esse cabelo. Então, novamente aí, mostarda e amarelo bebê. Ó, começo com o pincel 6, com a cor amarelo bebê, ó. Eu vou preenchendo. Aqui, ó, nessa lateralzinha. Eu vou colocar um pouquinho do branco, tá? Porque tá bem à frente, mas tem que ser bem pouquinho, tá, gente? Aqui, ó.
pouquinho do branco. Agora, com mostarda, eu vou vir aqui, ó, abaixo da mecha, ó, aqui onde encosta, ó, o cabelo. Coloco mostarda, trabalho, ó. Venho na linha aqui do chapéu, ó, da aba do chapéu, ó. Tá? Aqui é bom a gente fazer com um pincelzinho menor depois, ó. Com branco, eu posso voltar aqui, ó. Ó. É bom depois que seca, tá, pessoal? Esses efeitos assim é bom a gente fazer depois que seca. Porque você coloca aqui, ó, um tom claro sobre outro tom claro, ele não ilumina o suficiente. Muitas das vezes a gente acaba gastando muita tinta, colocando, e você não vê aquele resultado que você deseja. Então, é bom lembrar disso na hora de... Sei que às vezes a gente fica ansiosa, eu particularmente fico, pra ver o resultado, ó. E aqui a gente tem, ó, a sobrancelha, tá? E já vou deixar mais ou menos marcadinho com esse tomzinho aqui de mostarda, porque o cabelo é clarinho, né? Agora, a gente vamos, é muito bom, né? Vamos começar a blusa aqui agora, tá?